E olha só, nação, Flamengo 3, Remo 0 e teve o sorteio da Copa Libertadores da América. A gente vai analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre o sorteio e depois vou colocar o vídeo aí da vitória do Mengão. Mas faz o seguinte, chega aqui naquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações, deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil. Vamos lá para as informações do Flamengo. Flamengo no grupo A, Calçade, tem o Estudiantes, o Cusco e o Independiente Medellín. É um grupo chato e o Flamengo vai estrear na altitude contra o Cusco no Peru. É um grupo... Difícil encontrar um grupo assim, com uma certa simplicidade competitiva, né? É impressionante. O Palmeiras está num grupo muito mais acessível em todos os sentidos do que o Flamengo, do que o Mirassol. O Mirassol tem um grupo, certamente, o pior grupo de todos, que tem duas altitudes. O Cruzeiro tem o Boca. Então o Flamengo tem essa altitude de Cusco e o Flamengo já está acostumado ainda a jogar nas altitudes nessa primeira etapa de Libertadores. O problema da altitude, para quem acha que é muito simples, é o seguinte: a altitude dificilmente vai te dar 6 pontos fora de casa. No caso do Mirassol, por exemplo, o Flamengo pode ganhar do Cusco, mas é sempre um entrave e isso pode reduzir a quantidade de pontos que a equipe conquista na primeira fase e interfere nas oitavas para frente, porque os times com melhor campanha fazem a segunda partida em casa. Então, é um desafio importante para a gente observar. Bom, tem os grupos P com o Nacional, com o Universitário, com o Coquimbo e o Tolima. O Fluminense, o grupo C, vai estrear contra o Deportivo Laguaira, fora de casa, e depois tem o Bolívar e também o Independente Rivadavia, né, Léo? É isso, mas, Alex, é um grupo que você pode pleitear 9 pontos em casa. Você pode pensar em beliscar pontos fora. O jogo do Bolívar na altitude, claro que é o mais sensível aí desse grupo, mas você vai pegar um time novato em Libertadores, como é o Independente Rivadavia, você não sabe muito o que esperar. Na real, até porque o trabalho do Zubeldia já está bem consolidado, eu acho que o Fluminense é o favorito para ser o primeiro colocado. Agora o grupo D. Boca, Cruzeiro, Católica do Chile e Barcelona de Guayaquil. O Cruzeiro estreia fora de casa em Guayaquil contra o Barcelona, Calçade. Esse grupo é um grupo de um grau de dificuldade enorme, não é? O Cruzeiro, primeiro o Boca, embora esteja assim, se reerguendo, o Boca fez contratações, tem o Paredes, trouxe o Ascacibar, tem uma nova direção, técnica desde o ano passado, e a viagem universitária católica, como frisou o Léo durante o sorteio, a gente está falando de ambiente, de estádio, e o Barcelona também, né, no Equador, se não é uma equipe tradicional. A gente tem que lembrar o seguinte, né? Equipes, por exemplo, Barcelona, você tem equipes que estão acostumadas a jogar quase que todas as Libertadores. E isso também cria condições para a competição, para passar de grupo, passar de fase muito grandes. Os grupos de Libertadores e também de Sul-Americana, e já vamos também lá para o Paraguai, porque Eduardo Afonso está por lá, André Hernan também, e daqui a pouco o presidente do Mirassol está conosco também, e ele vai falar sobre o grupo do Mirassol. Copo meio cheio, copo meio vazio. Aquela coisa, também vai ter que respeitar o Mirassol jogando. É uma jarra, não é um copo. Colocamos aí para vocês, tá, fãs de esportes, o grupo A da Conmebol Libertadores, com Flamengo, Estudiantes, Cusco e Independente Medellín, da Colômbia. Vamos pro grupo B, com Nacional do Uruguai, Universitário do Peru, Coquimbo Unido e Tolima. O grupo C, com o Flu, Bolívar, Deportivo Laguaira e Independente Rivadavia. No grupo D temos Boca Juniors, olha esse grupo, Cruzeiro, Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil. Um grupo com muitos torcedores, né? Muitos clubes com muita torcida. No grupo E com Peñarol, Corinthians, Independente Santa Fé e Platense. Temos também o grupo F com o Palmeiras. E se tem Palmeiras, tem que na Libertadores? Tem Cerro Porteño, tem jeito. Júnior Barranquilla e Sporting Cristal. Que coisa, não? Impressionante. É aquela coisa, né? O City sempre encontra, né? O Real. LDU, Lanús, Always Red e Mirassol. O grupo G. E o grupo H com Del Valle, Libertad, Rosário Central e Universidade Central. Olha, né, o avião não precisa nem pousar. Estaciona. Ele só estaciona. Olha, vamos conversar com o André Hernan também, porque André Hernan está de um outro ponto ali da sede da Conmebol e ele está ao lado do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP.
E aí, Marcela, tudo bem? Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Estamos ao vivo aqui no nosso QG especial aqui da ESPN nesse sorteio. É o seguinte, na live da ESPN Brasil, antes do sorteio, a gente estava conversando aqui com o presidente BAP e ele estava fazendo uma série de projeções, não queria viajar longe, não queria altitude, mas não teve nada disso, né, presidente? Satisfeito ou não? Boa noite. Vou pedir para você falar. Bom, vamos lá. Em relação ao que eu falei, eu peguei a porra toda, né? Não é verdade? Peguei altitude, peguei distância. Não adianta fazer projeção, né? Não adianta fazer projeção. A gente fica aqui, por uma questão de ansiedade, a gente fica fazendo projeção. E claro que cada um pensa e sonha no que julga mais adequado. Mas a realidade é essa, a gente tem que encarar e faz parte e vamos para dentro, né? Eu estava comentando com o presidente de outro clube aqui sobre o grupo que nós caímos, né? Sim. E ele falou, pense em mim que peguei você. tem esse lado. E eu pensei, bom, eu também não penso, a gente só parte do nosso ponto de vista, né? A gente olha para os outros 3 clubes, como se a gente não fizesse parte do grupo. Tem sempre gente que olha para a gente também, como parte dos 3 clubes que não o seu. Então acho que é difícil para todo mundo. Vamos enfrentar, vamos embora. Imagina quando saiu Flamengo e aí sai o adversário, olha assim. Que passa, Flamengo, que lástima. Também tem esse outro lado, isso, né, Bap? É isso, faz parte. Faz parte. Agora é uma competição que o Flamengo é o atual campeão e dos grupos tem um rival direto, vamos dizer assim, do Flamengo, que é o Cruzeiro, que deve estar com uma pulguinha atrás da orelha. O Pedro Júnior está aqui, o próprio Spindle. Para eles ficou mais difícil, né? Até que, olhando os brasileiros e olhando o próprio Palmeiras, que é o rival direto, que foi o finalista com vocês no ano passado, tá ótimo. Dá para comemorar. Olha, eu entendo assim, eu não sei se o termo é comemorar, mas eu diria que a gente tem que trabalhar, porque essa coisa de que teoricamente tem um jogo mais fácil ou mais difícil. Ano passado, uma opção de gente dizia, não, último, vamos fechar a fase de grupo jogando contra o Deportivo Táchira em casa. Sim. Em tese, um jogo fácil. Foi um jogo dificílimo, né? Então você nunca sabe. Libertadores, você não pode baixar a guarda nunca. É um torneio diferente. Parece que só tem mata-mata na fase final, mas o espírito é de mata-mata a cada jogo. Nós vamos ter que jogar, enfim... com seriedade. Eu entendo que a gente tem elenco, tem time para de novo brilhar e oxalá chegar na final em Montevidéu dia 28 de novembro. O Bap, que aprendizado e que alerta fica dos resultados que não vieram no começo do ano? Porque todo mundo estava dizendo, na Supercopa do Brasil, Flamengo é favorito. Mas também na Recopa Sul-Americana, Flamengo é favorito. Aconteceu o que aconteceu. Teve uma mudança de comando técnico. Que tipo de alerta e aprendizado vão acabar ficando para essa Libertadores? Não, é um ótimo ponto que você está levantando, porque reforça exatamente o que eu falei, que não tem jogo fácil. Você pode teorizar sobre contra quem você está jogando, mas não tem jogo fácil, né? Não tem mais espaço para você, no futebol de hoje em dia, não ter atletas bem preparados, né? Então o Corinthians ganhou com mérito da gente, o Lanús também teve mérito quando ganhou, os 2 times estavam melhor preparados que a gente. E o alerta que fica é, olha, se você não estiver muito bem preparado, você vai perder mesmo. Você muito bem preparado, com o elenco que a gente tem, em tese a gente tem mais chance. Mas não estando bem preparado fisicamente, eu entendo que não tem mais chance de ir longe em nenhuma competição. Tá chegando o Leonardo Jardim, tem resultado. E fisicamente o elenco, você entende que agora é a hora de colocar tudo no eixo? Foi um começo que teve pré-temporada, férias longas e tal, aquela coisa toda. Talvez dá para dizer de erro de cálculo. Hoje o time é aquela coisa, trabalhar para estar bem fisicamente também? Eu entendo que sim. Hoje nós estamos melhores do que ontem e amanhã nós vamos estar melhores do que hoje. É natural, você vai não crescendo, né? Provavelmente você vai não crescendo até maio, junho. Maio, porque você vai ter a paralisação para a Copa. Mas eu entendo que a verdadeira pré-temporada desse ano vai ser feita no meio do ano, né? Nós vamos fazer uma pré-temporada parecida com os clubes europeus. Ali sim nós vamos ter um tempo para um preparo muito melhor. Mas calibrando bem e dosando bem as forças e a energia até lá, eu acho que a gente pode fazer um grande final de ano. Vou passar em tempo real aqui o resultado para você. Flamengo 3, Remo 0. Um 3-0 aí. Esse time não toma mais gol, Bap? Bom, mais um jogo sem tomar gol, isso é muito bom, né?
Isso prova que nós evoluímos e que o sistema defensivo como um todo melhorou bastante. Então, acho que é o 5º jogo, né? Sem tomar gol. 5º jogo sem tomar gol. 4º do Leonardo, não é isso? Jardim, 4º. Então, eu acho que é sempre uma marca importante. E agora, bom a gente ter ganho o jogo, muito melhor os 3 pontos. E vamos pensar se agora, vamos pensar no Corinthians, né? Se a gente consegue mais um jogo com mais 3 pontos sem tomar gols também. BAP, obrigado por participar com a gente no Sport Center. Sucesso pro Flamengo, pra nação nessa Libertadores. Obrigado, bom trabalho pra vocês aí. Obrigado pelo espaço. Marcela, daqui a pouco eu volto com mais personagens aqui do sorteio, hein? Tá certo, André. E aí você nos chama e vamos voltar para o Paraguai com o André e também com o Eduardo Afonso. Agora sim, boa noite. Tudo bem, Gustavo Zupac? Tudo bem, Marcela? Uma ótima noite a você, ao André, ao Fã de Esporte, nossa equipe lá no Paraguai. Esse dia de sorteio é sempre um dia que mexe com as expectativas, né? A gente fica simulando antes, recebendo o grupo depois. A gente vai aprofundar nos grupos. O André falou do Mirassol. Eu queria destacar o Palmeiras, porque vem ano e vai ano e o Palmeiras sempre tem o melhor grupo dos brasileiros. Acho que todos os brasileiros têm grupos com armadilhas, inclusive o Flamengo. Um grupo difícil, no meu entendimento, falaremos dele. O grupo do Palmeiras, para variar, é o grupo, na teoria, dos brasileiros, o aparentemente menos complicado. Se a gente olhar para os brasileiros, sim, mas calma, né? Porque tem Cerro Porteño, é o Cerro Porteño, e tem o Júnior Barranquilla também, o Sporting Cristal, tem seu torcedor. Por tudo isso, é dos brasileiros o grupo... Ainda assim, olhando para os adversários, é sim o grupo do brasileiro. Marcelo, agora, fala, André. Rápida. Boa entrevista do BAP ao André Hernan lá no recinto do sorteio. Vocês perceberam que ele falou a respeito do problema que o Flamengo enfrentou no início do ano, de maneira bem clara? Mal preparado fisicamente. Mal preparado fisicamente. Sim. Ele disse, né, em linhas gerais, que até um time estrelado como o Flamengo, quando mal preparado fisicamente, vai perder jogos. E se estiver bem preparado, por ter mais qualidade, em tese, as chances de ganhar são maiores. Tá perfeito. Só que a comissão técnica foi trocada, o Flamengo vem bem desde a troca, evidente, porque é um time espetacular, é o favorito à Libertadores, é o favorito ao Campeonato Brasileiro, nada mudou em relação a isso. O início de ano decepcionante do Flamengo não muda nada em relação ao que está para ser disputado, que é a parte mais importante. O Flamengo perdeu troféus? Perdeu. Mas a parte mais importante do calendário está ainda para ser disputada. E o Flamengo é o favorito a tudo. Mas que bom que o presidente do Flamengo, em última análise o responsável pela demissão do Felipe Luiz e a contratação do Leonardo Jardim, reconhece que o grande problema que o time enfrentou no início do ano foi uma preparação física completamente defasada por causa do atropelamento do calendário, do planejamento, que fez com que os titulares fossem chamados durante as férias para representar o Flamengo no Campeonato Estadual. Esse foi o problema. O problema foi esse. Tudo já está para trás. A troca já foi feita, todo mundo sabe. O Jardim já está trabalhando, mais 3 pontos hoje. Ok. O problema foi a intromissão no planejamento dos jogadores titulares e tudo o que aconteceu quando eles foram trazidos das férias para jogar no estadual. E quem escolheu essa volta das férias? O próprio presidente. O próprio presidente, porque o Felipe Luiz gostaria de continuar com o time sub-20, deixando o time do Flamengo, o time profissional, ainda nas férias, para depois voltar e continuar a preparação. Mas foi uma escolha da diretoria do Flamengo. Daqui a pouco voltamos lá para a sede da Conmebol. Eduardo Afonso vai ter mais convidados. Enquanto de casa, então, tem a altitude, tem muita viagem também. O querer não é poder no sorteio. E aí o presidente falou, ok, vamos encarar. A verdade é que Cusco também está olhando os torcedores, a diretoria falando, nossa senhora, a gente vai enfrentar o Flamengo. Mas é um grupo chato e a gente tem que levar em consideração também que o Flamengo vem fazendo fases de classificação ruins, né? Nos últimos, não só o ano passado, o presidente lembrou que o Flamengo quase não se classificou contra o Táchira no Maracanã, uma vitória apertadíssima por 1-0 para passar em segundo. E nos 2 anos anteriores, né, 23, 24, 25, o Flamengo passou em segundo. E isso, claro, os dois se classificam, mas isso impôs ao Flamengo jogar boa parte das fases de mata-mata, tendo que resolver fora de casa. Isso
ano passado deu certo para o Flamengo, mas ainda assim foi no limite, né? Com Estudiantes, com Racing. E em temporadas anteriores, isso custou ao Flamengo a sua sequência na Libertadores. Então, o Flamengo tem que fazer uma fase de grupos melhor, como não vem fazendo, mas tem um grupo chato. No meu entendimento, o melhor time brasileiro, que é o Flamengo, pegou o melhor time argentino. O melhor time do pote 1, que era o Flamengo, no meu entendimento, pegou o adversário possível do pote 2, porque o Flamengo não podia pegar Cruzeiro nem Corinthians, mas o mais difícil adversário que ele podia pegar no pote 2. Então, Flamengo e Estudiantes, a gente viu ano passado quão competitivo foram os dois jogos. É verdade que o Estudiantes mudou o técnico, o Barba Domingues veio pro Galo e o Cacique Medina acabou de assumir. É preciso ver como é que esse time vai ser encaixado. Time que perdeu o Ascacibar pro Boca, perdeu o Medina pro time do Botafogo, tem todas as questões. Mas o Estudiantes vem sendo um time altamente competitivo. O Cusco, que é o antigo Real Garcilaso, agora chama Cusco, não é um time forte, mas são 3.300 metros de altitude. Não é El Alto, mas é chatíssimo. E o DIN, né, o Deportivo Independiente Medellín, não é tecnicamente um grande time, não tem altitude em Medellín, e aí acho que o Flamengo talvez encontre mais tranquilidade. Mas o jogo em Cusco e os duelos contra os Estudiantes tendem a ser bem chatos para o Flamengo. Olha, daqui a pouco vamos falar. Tá aí, nação, então, a imprensa repercutindo o sorteio da fase de grupos da Libertadores. Flamengo venceu o Remo por 3-0 no Campeonato Brasileiro durante o sorteio da Libertadores. Por isso que tá primeiro a discussão do sorteio da Libertadores, depois a gente vai trazer pra você, tá bom? O pós-jogo do Flamengo, tudo certinho. O Mengão venceu e venceu bem, 3-0. Vou falar pra vocês agora como que está nesse momento a tabela do Campeonato Brasileiro, que é importante a gente saber como é que tá a tabela do Brasileirão, porque o Flamengo, nesse momento, ele está na quarta colocação, com 13 pontos. Então o Flamengo entra no G4, o primeiro colocado é o Palmeiras com 16, o São Paulo vem na segunda colocação com 16, o Bahia na terceira colocação com 14, o Flamengo na quarta colocação com 13 pontos, só que o Flamengo tem um jogo a menos, que é uma partida atrasada contra o Mirassol. Então, o Flamengo começou essa arrancada. Um detalhe muito importante é que o Flamengo não está tomando gols com o técnico Leonardo Jardim. Já são 4 partidas sem tomar gols. Contra o Fluminense, contra o Cruzeiro, contra o Botafogo e agora contra o Remo. O Flamengo não está tomando gols. Uma defesa parece que está se consolidando, bem protegida. E vamos ver, a próxima partida agora do Flamengo será contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. E aí o Flamengo precisa ter um bom resultado para continuar decolando aí no Brasileirão, tá bom? Olha, obrigado por você estar aqui. Daqui a pouco vou trazer e vou colocar desse lado pós-jogo, coletiva, tudo aqui. É só você acompanhar, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligadinho aí que daqui a pouco tem vídeo e informação do Flamengo para vocês. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo, ó. E já vai nos comentários, coloca aí o que você achou da vitória do Mengão.